Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou desenhar uma plantinha que se chama aipo ou salsão. Essa plantinha ela é muito usada na culinária, mas uma coisa que eu não sabia quando eu estava pesquisando algumas imagens de referência, e eu não sei se vocês sabem, é que essa planta ela também é uma planta medicinal. Então eu resolvi desenhar porque ela é uma planta da culinária, uma planta medicinal. Eu achei muito interessante isso. Vamos aqui para desenhar o aipo ou salsão. E vamos lá. Eu vou acelerar o vídeo no esboço, porque essa parte ela é um pouco demorada, então para não ficar cansativo, eu vou acelerar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta na hora de fazer as cores. E agora que o esboço já tá pronto, que já tá tudo ok, a gente vai fazer as cores. Então, eu vou deixar o esboço um pouco aqui de lado. E agora eu vou pegar a foto que eu tenho de referência da planta salvo aqui, para eu poder ver quais são as cores. E vou começar a fazer. Então, para eu começar a fazer, eu preciso molhar todas as cores, porque a aquarela ela é uma técnica que se baseia em molhar as tintas para que elas fiquem ativas novamente. Então, aqui a gente vai molhar as cores da paleta, e eu gosto de molhar todas as cores, porque às vezes a gente pode usar uma cor que a princípio a gente acha que a gente não vai precisar. Então, aqui eu já molhei. Eu vou até deixar aqui no canto o vídeo falando sobre isso, sobre não lavar as godês. Então, agora eu já molhei todas as cores e eu vou começar a fazer a minha cor. Como eu falei, quando a gente não lava a godê, a gente deixa muitas cores que a gente pode usar na paleta, né? Que a gente vai precisar num trabalho futuro. E é o caso que eu tô percebendo nessa ilustração. Porque parece que essa cor aqui, ela é bem parecida com a cor da planta original. Então, eu vou começar por ela, porque eu acho que ela já tá pronta. Mas eu vou fazer uns testes aqui no meu papel, que é o retalho que eu uso. Esse daqui, de papel. Do mesmo papel do desenho, né, pra não ficar diferente. Então, aqui eu já venho molhando as cores, molhando essas tintas, para eu poder começar a fazer a cor. Parece bem com a cor da planta. E eu pego um pedaço de papel higiênico para poder secar o pincel. Eu não recomendo toalhinha de pano, porque eu acho que o tecido, ele estraga um pouco o pincel. Eu acho que o papel, ele é mais delicado nesse sentido. Então, aqui a gente tá fazendo o verde das folhinhas do aipo ou salsão, que é a planta de hoje. Eu acredito que eu já cheguei no tom de verde que eu queria. Venho aqui e dou uma conferida. Ele tem uns pontos escuros que fazem as partes de sombra, que eu acho que é esse verde que tá aqui do lado. Então, gente, eu acho que eu também já tenho um verde que eu vou usar pronto aqui na minha godê. Tá vendo a importância da gente nunca lavar a godê? Pegar só um pouquinho desse azul aqui, só pra escurecer um pouco mais. Mas assim, é um verde muito próximo do que eu vou precisar. Aí é interessante, né? Porque quando a gente não lava godê, a gente não precisa fazer a tinta do zero. A gente só acha a cor que a gente precisa. Talvez dá uma reforçada num pigmento, uma coisa assim. E voilá, nós já temos a cor que a gente precisa. Muito bom isso, né? Prontinho, nós já temos as cores aqui. Então, vou pegar aqui, vou salvar as cores que eu tenho.
são as cores da minha planta. Prontinho, essas aqui são as cores do aipo ou salsão. E agora que eu já tenho aqui as cores salvas, eu vou começar a fazer a primeira camada da aquarela na planta. E essas cores salvas, elas vão me dar também um degradê. Elas têm aqui, né, o degradê representado, de forma que eu posso ver como é que a cor fica mais clara ou mais escura. Então, eu gosto sempre de fazer isso, porque no decorrer da aquarela eu vou consultando aqui também, vou vendo como que eu posso escurecer, até onde eu escureço. É bem bacana. Então, eu vou pegar aqui a foto original, a foto da planta, e vou começar a fazer a primeira camada. A primeira camada é bem clarinha, porque ela é uma base para aquarela, né? Então, você não pode fazer muito forte, porque quando você estiver escurecendo, quando você estiver colocando mais tinta, deixando com mais sombra, aonde você tiver feito a primeira camada vai ser um ponto de luz. Então, é importante deixar esse ponto de luz a cor da planta, para não ficar também um espaço muito branco que vai contrastar demais com a cor das outras camadas. Então, é importante a gente começar pintando na primeira camada. A primeira camada, ela é bem molhada e ela é bem rápida também, porque é um preenchimento das áreas com a cor da planta. Aqui na parte de baixo, a gente tem aquela corzinha de um pouco puxada para a terra também, que é um amarelo ocre. Eu não fiz essa cor porque ela é uma cor que já estava aqui na paleta também, e é uma cor muito tranquila de fazer, então eu não preciso do registro dela. Porque essa parte aqui, ela é como se fosse aquela palhinha que tem na ponta da planta. Então, pronto. A gente já fez aqui a primeira camada, a camada mais molhada, uma camada mais rápida, contendo a cor da planta e dando base para a nossa aquarela. Agora que a gente já fez a primeira camada, a gente vai seguir para a segunda, terceira, quarta, quinta, quantas camadas mais forem necessárias para a gente conseguir terminar a nossa planta de forma que ela fique parecida com a realidade. Então, vamos lá. Eu vou acelerar o vídeo em algumas partes para não ficar muito demorado, muito cansativo. Mas a ideia é essa, a gente agora fazer os detalhamentos do salsão.
Aqui eu já detalhei os caules. Eu fiz aqui alguns pontos mais escuros, que são dos caules que estão mais na parte de trás, que estão voltados para a parte de trás. Então, aqui tem um detalhamento em tons mais escuros, desse verde daqui. Os outros pontos do caule são nesse verde, nesse tom. E eu detalhei o caule. Eu também fiz aqui os frutinhos, as florzinhas. E agora eu vou começar a detalhar as folhas. Nessa parte de detalhar as folhas, nós temos que ir com bastante cuidado, com bastante calma, porque a folha, ela tem muito brilho também. Ela é uma folha que tem muito brilho, então tem parte da primeira camada sem ser coberta e a gente tem que ir com calma. Então, eu vou aqui bem devagarinho. Seguindo aqui no processo do salsão, eu tô fazendo uma sombra de um verde mais escuro para dar um pouco mais de realce, de contraste nas suas folhinhas. Então, isso também ajuda a dar volume, né? Quando a gente coloca diferentes tons de um verde, porque dá profundidade, dá um contraste. Então, isso é muito importante também pro destaque do seu desenho, da sua aquarela, né? Quando você coloca pontos de cor diferente. Então, ele parece ficar mais real. Agora, eu tô indo aqui já pra parte de cima. Eu acelero algumas partes do vídeo, gente, porque senão fica muito cansativo. Então, assim, tem partes onde é mais lento, né? Onde eu tô aqui conversando com vocês. E tem partes em que eu realmente preciso acelerar, porque o processo de uma aquarela ele demora um pouquinho. E aí, se eu for filmar tudo, o vídeo vai ficar com, sei lá, 3, 4 horas de duração. Então, não fica legal, né? Aproveita se você estiver gostando do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, toca o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E deixa o seu comentário aí embaixo que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Então, aqui, ó, nós estamos na parte de cima, já indo para o final dessa aquarela, fazendo aqui os detalhes. Agora eu só vou detalhar aqui um pouco mais o caule aqui nessa parte. Aqui também. Porque as partes de trás, elas são mais escuras, né? Quase não vai luz. Então, a gente tem que lembrar disso.
prontinho, gente. Terminei a aquarela do Apple Salsão, Apple Graveolens. Aqui eu coloquei alguns pontos mais de sombra nessas partes, porque elas estão mais atrás. Nessas partes que tem mais brilho, eu deixei mais claro, por isso a importância da primeira camada, porque ela faz uma base para a parte mais escura, né? Então, ela realça mais. Então, é necessário ter primeira camada para não ficar pontos brancos sem tinta. Em algumas partes das folhinhas, eu coloquei um pouco de sombra. Em outras, o verde foi um verde mais diferente, mais sombreado. Deixei alguns pontos mais claros aqui nas folhinhas. Aqui no caule eu dei uma trabalhada, né? Coloquei um pouco mais de sujinho, porque essa parte é como se fosse uma parte da raiz, né? Mesmo que tenha um contato mais próximo com a raiz. Aqui são as florzinhas, então elas são bem delicadinhas mesmo. E elas saem daqui da parte de cima. Obrigada por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.